Salve, salve pessoal! Aqui é Marcílio Peixoto, eu sou professor de farmacologia e também de outras disciplinas da área de saúde, como a fisiologia e a bioquímica, e eu tenho hoje aqui um caso clínico bastante intrigante que eu recebi pelo WhatsApp de uma colega cirurgiã dentista. Então, se você é cirurgião dentista e tem dificuldade em enfrentar casos de pacientes com comprometimento sistêmico ou que façam uso de determinados medicamentos cujos quais vocês não tenham tanta intimidade, acompanhe aqui para a gente ver esse caso super interessante. Bom, o paciente em tela era um paciente alcoólatra e esse paciente estava em tratamento contra o alcoolismo. Para esse tratamento, esse paciente estava utilizando 3 medicamentos diferentes. Um, cujo princípio ativo era naltrexona, outro, cujo princípio ativo era quetiapina e outro, cujo princípio ativo era azopiclona. Bom, quando eu recebo um paciente com comprometimento sistêmico, ou então, quando esse paciente faz uso de vários medicamentos de ação sistêmica, eu normalmente sigo uma linha de 3 perguntas básicas para o meu entendimento. São elas: a primeira, quais as indicações clínicas desses medicamentos de ação sistêmica? Nesse caso, relembrando, nós tínhamos a naltrexona, a quetiapina e a azopiclona. Naltrexona é um antagonista opioide. Ele é utilizado como medicamento principal também para o tratamento do alcoolismo. Aliás, o tratamento do alcoolismo é um tratamento multimodal. Então, não é exclusivamente feito a partir só da naltrexona, por exemplo, mas sim com outros recursos, inclusive recursos psicológicos e até sociais. Bom, mas a naltrexona tem mostrado um excelente papel no tratamento do alcoolismo. 2. O paciente tomava quetiapina. Quetiapina é um medicamento antipsicótico. Esse antipsicótico é principalmente utilizado em tratamento da esquizofrenia ou em situações de quadros de mania, principalmente relacionado ao transtorno bipolar. E 3, o paciente tomava zopiclona. Zopiclona é um medicamento não benzodiazepínico que atua sobre os receptores benzodiazepínicos, promovendo um aumento da ação do neurotransmissor GABA. Ele é utilizado a curto prazo para o tratamento das insônias. Esse é o ponto de partida para a nossa análise subsequente. Conhecendo as indicações, eu posso partir a uma análise dos efeitos farmacológicos de cada uma dessas substâncias. E aí entra o ponto-chave, porque é a partir do conhecimento dos efeitos farmacológicos que então eu vou me debruçar sobre aquelas possibilidades que podem afetar o atendimento odontológico. Seja porque há uma variação fisiológica, né, do paciente, seja porque os efeitos adversos vão recair sobre a cavidade oral, enfim, eu vou me debruçar sobre os efeitos farmacológicos. Nesse caso, pensando na naltrexona, a naltrexona é uma substância antagonista de receptores antagonista de receptores opioides, e esse antagonista de receptores opioides praticamente não tem grandes ações lesivas de forma intrínseca, né? A não ser quando ele é utilizado em um paciente que estava sob efeito de um opioide ou quando esse sujeito vai usar um opioide. Então, de certa forma, não há uma grande toxicidade esperada pela naltrexona. Eu destacaria, né, de grosso modo, o risco aqui de hepatotoxicidade, que é visto em alguns estudos, principalmente quando a gente usa doses muito altas desse tipo de fármaco. Bom, no nosso caso, o paciente estava utilizando dose padrão, então a gente não espera de pronto um risco de hepatotoxicidade. A segunda droga é a quetiapina. A quetiapina, ela é um fármaco que produz um metabólito ativo, a norquetiapina. Esse conjunto, quetiapina e norquetiapina, tem uma série de efeitos em relação à interferência de diversos receptores, de vários neurotransmissores. Então, essa substância chama muito mais atenção para a gente. Inclusive, né, dentre as ações, né, dentre as interações com receptores, eu destacaria aqui 2. As interações, o antagonismo de receptores alfa-1 adrenérgico e o antagonismo de receptores colinérgicos do tipo muscarínico. Portanto, percebam,
O efeito antiadrenérgico, ele se destaca porque ele pode produzir, por exemplo, quadros de hipotensão postural. E isso tem uma repercussão importante para o atendimento odontológico. 2. A gente tem o efeito anticolinérgico, que traz consigo o bloqueio do parasimpático e uma série grande de possibilidades de efeitos adversos. Em relação à cavidade oral, a gente pode ter quadros de xerostomia e hipossalivação, e isso pode trazer uma série grande de alterações dignas de nota, né? Como cárie, doença periodontal e uma série de outras alterações importantes para o universo da odontologia. Então, quetiapina já nos destaca um ponto mais importante. Além disso, a quetiapina é raro, mas pode produzir quadros de agranulocitose. Já já a gente fala melhor sobre esse tipo de situação e o que a gente pode pensar com relação a ela. O terceiro fármaco é a zopiclona. Zopiclona é um medicamento que também tem uma segurança relativamente grande, né, já que ele é uma substância que estimula um correceptor, que está localizado lá no grande receptor GABA-A, e que só funcionaria quando a gente tivesse necessidade de liberação do neurotransmissor GABA. De certa forma, é uma substância segura, porém, ela também, por mecanismos não muito bem compreendidos, também pode produzir quadros de ressecamento bucal, né? Quadros de hipossalivação, com toda a repercussão à cavidade oral. Bom, feito isso, nessa análise inicial com relação às manifestações orais e às alterações clínicas que podem aparecer durante o tratamento, eu vou para a terceira e última análise, que na minha opinião é a mais importante. Eu preciso fazer alguma reconciliação farmacológica, algum ajuste posológico? Pois bem, no nosso caso, a dúvida da nossa colega era com relação aos anestésicos locais. E o único problema é que, na maioria das vezes, é muito mais seguro e eficiente nós usarmos anestésicos locais com vasoconstrictores. O vasoconstrictor mais falado, mais usado, mais importante, mais eficaz talvez, da odontologia é a epinefrina, também chamada de adrenalina. E ela atua produzindo vasoconstricção em receptores alfa-1 adrenérgicos. Lembrem que a quetiapina pode bloquear esses receptores alfa-1. E qual é o resultado disso? Eu posso ter aí um antagonismo de efeito, uma diminuição do efeito vasoconstrictor. De certa forma, do ponto de vista clínico, para a clínica geral, isso talvez tenha baixíssima repercussão. Então, basta nós utilizarmos quantidades adequadas, na melhor técnica que provavelmente vamos conseguir fazer a nossa anestesia sem nenhuma alteração de nota. Os outros fármacos, naltrexona e zopiclona, não têm interações significativas com o vasoconstrictor, mas podem vir a ter uma somação de efeitos adversos com relação à sonolência, né, que é uma das possibilidades quando a gente usa anestésicos locais, como por exemplo a lidocaína, sem sombra de dúvidas o anestésico local mais comum da odontologia. De forma que seria interessante sempre otimizar a dosagem do anestésico, ou seja, usar a melhor dose na melhor técnica para evitar uma sobrecarga de anestésico local a ponto de causar efeitos no sistema nervoso central. De certa forma, portanto, basta que o sujeito faça a anestesia da forma mais correta possível, sem tanta expectativa de hemostasia por conta do vasoconstrictor. Essa seria a única recomendação que nós faríamos, considerando a anestesia local. Mas eu espero que vocês, meus amigos, lembrem que a quetiapina pode causar a granulocitose. Então, se liga, a dipirona também tem esse risco. Cuidado para não potencializar, né? Não é interessante fazer a união desses fármacos que têm esse mesmo potencial. Lembrem também que a naltrexona tem um potencial hepatotóxico. Poxa, o paracetamol produz um metabólito de cunho hepatotóxico. Portanto, não seria interessante também para esse paciente ficar pensando, por exemplo, no paracetamol. Lembrem também que há uma possibilidade de riscos com ibuprofeno, com nimesulida. Portanto, o ajuste para anestesia nesse paciente não é dos mais difíceis, não. Mas o ajuste na escolha do analgésico anti-inflamatório, esse sim merece uma atenção. Para isso, você tem que analisar o que você precisa prescrever e as interações medicamentosas.
Continua me acompanhando, que esse é um tema que eu gosto muito e sempre trabalho com vocês. Portanto, em uma próxima conversa, a gente pode chamar atenção para esses riscos de interações medicamentosas. Mas cuidado, abre o olho com os analgésicos e os anti-inflamatórios. Os anestésicos, nesse caso, está tudo sossegado, desde que você faça a coisa certa. Muito bom falar com vocês. Meu nome é Marcílio Peixoto e eu estou junto para qualquer coisa. É só entrar aqui na minha bio que vocês encontram todos os meus contatos. Na dúvida, fala comigo no direct que a gente responde. Um abração, felicidades e sucesso!